Segundo os técnicos, aquele homem era um gênio ou uma besta? Jovens queridos, uma vez mais estamos aqui na Matraca Records. Vocês já me conhecem, eu sou o professor Daniel Mafra. Cá estou com o Pedrão e com meu camarada, o professor Valentino Rui. Fala, Daniel. Bem-vindos a todos que estão ouvindo aqui o nosso podcast Sou de Humanas. Mais uma vez agradecer todo mundo do Instagram que está mandando mensagem, que temos muitos novos visualizadores, seguidores no Spotify, no Instagram. Temos agora uma página de Facebook, parabéns. Daniel que fez. Por isso que não deve estar funcionando direito, mas vamos Então lá. se não está funcionando foi o Daniel, se tá fui eu. Temos para começar nosso episódio de hoje o tema, a gente já fala? Pode falar, por que não? Não sei, às vezes é legal suspense. A gente pode deixar acontecer, o que você acha? Legal, gostei. Boa, então vai lá. Então tá, antes de tudo, agradecimentos maravilhosos. Queria agradecer a Isadora Garcia, aluna maravilhosa, que quer ser igual a Sabrina, que é a segunda pessoa que eu vou agradecer, a Sabrina que tá aqui hoje no estúdio com a gente. Agradecer ela tá ajudando a gente nos Paranauê aqui. Um grande obrigado para essas duas fofas. Maravilha. Eu queria agradecer também um ex-aluno meu, que é o Matheus Ol, que mandou uma mensagem muito fofa pra mim essa semana, dizendo que tá curtindo pra caramba o nosso podcast e que ele se surpreendeu porque foi do caralho. É isso aí. Né? E ele é meu aluno ainda, só pra deixar claro. Ele ainda tem um privilégio. E por último, eu queria agradecer, mais uma vez, a gente agradeceu no último episódio o Ivan, e ele mandou um comentário sobre o último episódio, que a gente falava, Daniel, sobre aquela sensação de que a gente acha que todo mundo quer que o mundo exploda e dê tudo merda, fim do mundo. Uhum. Esperamos, de alguma maneira, o apocalipse. Uhum. Ele lembrou que tem um termo em alemão que eu não vou saber pronunciar. Ah, pode deixar comigo, então. É mais ou menos o seguinte, como é? Schadenfreude. Não sei. Schadenfreude. Schadenfreude? É a pronúncia nazi que você tem, né? A minha pronúncia é da Baviera. Da Baviera. Que quer dizer, que é um termo que tem em alemão que é simplesmente pra falar que é aquela sensação que você tem de querer ver a merda acontecer, sabe? Quando a pessoa cai no chão, um desconhecido, você ri. Uhum. Não sei se já sentiu isso. Não, eu não tenho esse desejo. Eu A não ter ser que confessar com a porque burguesia. eu deixo. E rola muito isso, essa coisa de a gente esperar que o caos reine, né? Tem esse impulso dentro de nós. E me lembrou essa semana a gente tá com coronavírus. Pois é. Aliás, eu vi uns vídeos desse coronavírus. Parece o apocalipse zumbi. A pessoa tá lá parada e do nada ela cai. É mesmo? Cara, é horrível. Ai, não tinha visto isso não. Cara, Nossa, eu passei no metrô ali, metrô Ana Rosa, e eu vi uma desculpa, mas era uma oriental com a máscara. Certo. E ela tava caída no chão, assim, no canto. Eu fiquei com muito medo de rolar coronavírus. Mas o que rola é que todo mundo falou, é o fim do mundo, apocalipse. Você viu isso mesmo? Vi isso mesmo. Não, então já era, já chegou. Já chegou, o São Paulo já tá no metrô, linha azul e verde. Caralho. Que é uma linha, já pega Ainda duas bem que linhas. eu peguei só a amarela hoje. Caralho. Playboy, burguês pegando a linha Burguês é amarela. o caralho, meu irmão. Vim lá da que pariu pra estar aqui conversando com você, pra você ficar me interrompendo, inclusive, cara. Vai botar o pi nos seus xingamentos aí. Isso aqui vai ser tudo editado, mano. Não faz o Não menor vai. sentido Não, esse faz papo sim. aqui. Vamos lá. Vai. E só pra terminar o pensamento, esse coronavírus me pareceu mais uma vez que a galera tá ansiando por uma contaminação mundial que vai rolar aquilo que a gente vê nos filmes, né? Sim. De ter aquele filme com Brad Pitt, ó, a gente falando de cinema de novo. Uhum. Como é? Guerra Mundial Z. Já assistiu esse filme? Tanto Com o Brad filme Pitt, você bom, tem que mano. assistir aquele homão que é o Brad Pitt, pô. Porra, mas esse filme é uma merda, né? Não sei, se você gosta de apocalipse, é bom. Vamos começar a falar do nosso tema, Daniel? Então vai lá. Oriente Médio, a gente Oriente no último Médio. episódio falou um pouquinho sobre a questão do Irã e faltou-nos um pouco entender o que é Oriente Médio. Certo. A gente já teve várias vezes a oportunidade de conversar sobre, lá na antiguidade, os embates entre o Ocidente e o Oriente. Né? Quando a gente falou, por exemplo, na Grécia Antiga, os embates com os persas, né? Os romanos em embate com os fenícios, embora os fenícios estejam localizados no norte da África, eles são provenientes do Oriente Médio também, né? Então, esse embate... Posso só Pois fazer não, uma pergunta? claro, como não? Que veio de um aluno essa semana sobre os gregos e os troianos. Ele achava que os troianos eram gregos também. Eu falei, não, Certo. tanto que, Perfeito. que troianos não são gregos versus troianos.
Mas os troianos, eles se localizam... A Troia se localizaria onde, mais ou menos? Você Seria sabe? hoje na Turquia. Então, né? seria um país que a gente Seria considera um país ali, árabe. a gente chamaria de Ásia Menor, Oriente Próximo, ou seja, o Oriente Médio. né? Aliás, então você É já o mundo tem, troiano olha lá, na também. antiguidade, então você já tem uma certa divisão entre Ocidente e Oriente, embora não com esses Perfeito. termos, essas palavras. Claro, evidente. Então, a primeiro, eu considero da grande primeira obra da civilização ocidental, que é a Ilíada do Homero, você já tem uma divisão entre Ocidente e Oriente, de alguma maneira, né? Sem dúvida alguma. Né? E só que pra gente falar pros nossos ouvintes, o nome da obra é Ilíada exatamente porque em língua grega, né, Troia seria Ilion, né? Por isso que é a Ilíada. Só pra molecada saber. Ah, aí. você tá pagando de... Eu tô pagando é um momento pedantismo de verdade, realmente. Momento A pedantismo. gente não deve esquecer que a área de ciências humanas, entre outras coisas, é exatamente para isso, pra gente causar discórdia na janta da família, quando você vai lá pro seu pai e fala pra ele: pai, você sabia que Ilíada vem de Ilion? Você não sabe grego? Você é um ignorante ainda. Você levanta e pega Levanta o e vai prato embora. e vai pro quarto comer sozinho. Vocês não sabem disso, então não quero falar com vocês. Seu ignorante. Seu ignorante. Que vem do grego, que é gnose, que é Exatamente. conhecimento ignorante, é o que negar o não tem o conhecimento. conhecimento. Exatamente. Perfeito, olha Porra. lá. É aula de etimologia. aqui. Exatamente. Mas a gente tem esse ambiente, esse Oriente. Eu acho que é muito mais sobre Oriente Médio que a gente vai falar. Muito mais do que Oriente Médio, falar sobre Oriente. Sim. Qual a relação? Eu acho que você, como é da história, você tem esse percurso dessa relação Oriente e Ocidente muito bem desenhado. Fala. Eu não sei se eu tenho isso bem desenhado e eu vou explicar o porquê para os nossos ouvintes. A nossa perspectiva, mesmo acadêmica, ela é eurocêntrica. Né? A maneira como a gente aborda a nossa percepção da história, da filosofia, do conhecimento, ela é ocidentalista. Então, quando eu vou lá para um curso da FEFELESH de história, o curso é eurocêntrico. Com certeza. Os Então, nossos a perspectiva, mapas, os né? nossos... Toda a nossa perspectiva de conhecimento ela é eurocêntrica, ela nega o Oriente. Você que está nos ouvindo, não acredite que você vai entrar no curso de história e vai estudar a história das dinastias chinesas. Você não vai estudar isso. Só se você for se especializar. E talvez você tenha que estudar fora do país, fora do Brasil, fora desse eixo ocidental para poder realmente saber sobre o Oriente de forma mais aprofundada. Na filosofia tem esse embate muito forte, né? Que é, quando eu entrei na faculdade, começava-se a pensar em criar uma aula, um curso, ou uma espécie de departamento de filosofia oriental. O que até hoje não existe. Existem especialistas em filosofia oriental, mas é muito escasso. A filosofia, o que a gente chama de filosofia, a gente chama de que a filosofia é grega. Grega. Ela é grega. Mas é muito louco, porque existem pessoas que contestam, falam, olha, existia filosofia no Confúcio, existia filosofia na China, na Índia, que são impérios muito mais antigos em certo e sentido. muito significativos, né? E aí o que a gente tenta é fazer um alabarismo para falar, olha, aquilo não era filosofia. Filosofia é lá com os pré-socráticos, com Sócrates, Platão e tal. E lá, e de alguma maneira tentar separar essas duas escolas de pensamento, né? E hoje em dia a gente está começando a retomar, aliás, historicamente, a retomada do pensamento oriental no Ocidente, ela data do século XIX com um cara que é o filósofo do pessimismo, que é o Schopenhauer. Né? Schopenhauer é o primeiro cara, não sei quem já ouviu falar de Schopenhauer, cara conhecido pelo pessimismo, o cara bad, triste, o mundo é uma merda e tal. Mas é o cara que vai buscar justamente na filosofia oriental e nas religiões orientais um suporte ali para tentar desconstruir um pouco o que o Ocidente trouxe, né? A filosofia grega, cartesiana, depois, milênios depois. Em algum momento, até pelas nossas conversas anteriores, eu tenho certeza que você vai trazer um ponto de inflexão para a gente tentar trabalhar a ideia do porquê que, no final das contas, o Ocidente conseguiu, né? Ter muito mais repercussão do que o próprio Oriente, né? A gente chegou a falar até nos primeiros episódios, falou sobre Idade Média, que quanto tempo você passa no curso de História ou de Filosofia falando de Idade Média. Perfeito. Eu passo uma aula falando de Idade Média. Filosofia Oriental eu passo 0. Tá. E já que você me fala isso, eu já te provoco e certamente você pode, e aí eu acho que a gente já pode começar a montar um pensamento talvez um pouco mais linear sobre esse nosso debate de hoje, que é o fato de que você parte aqui, né, como um ponto
um ponto de partida interessante para a gente começar, em que você diz para a gente que a gente estuda filosofia enquanto tal, aqui, pelo menos, né, no Brasil, ou enfim, no mundo ocidental, a partir de uma perspectiva ocidentalista. Né? Mas, olha que curioso isso pra gente. Na Idade Média, se perderam esses autores clássicos. Os três clássicos, os três grandes filósofos da antiguidade grega, que são Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, eu já jogo pra você, eu tenho certeza que você já pode encaminhar isso pra gente. Como que eles reapareceram no mundo medieval? Porque eles tinham sido esquecidos, não é isso, Valentino? Principalmente Aristóteles, né? Mas, então, de uma maneira um pouco didática, eu vou tentar explicar. Você tem esse emergir, né, da filosofia grega, que é um momento que, logo quando vem o Império Romano e puxa isso para si, você tem as diversas escolas helênicas, os epicuristas, os estoicos e por aí vai. Só que com o advento do cristianismo, ali por volta do século 3, 4, começam a ser perdidos esses textos dos filósofos gregos. Aliás, existe uma indicação ali, tem um filósofo francês que é contemporâneo chamado Michel Onfray, que ele tem uma coleção de livros chamado Contra a História da Filosofia, que ele vai buscar, principalmente quando você pega esses momentos, esses caras que foram apagados da história. Você tem trechos, fragmentos, fulano falou de ciclano, e você vai saber que houve uma escola filosófica que foi apagada da história. Sim. O cristianismo, de certa maneira, faz isso com o advento ali a partir do século IV, V, né? Até porque no século IV e V, só para fazer um parênteses, o cristianismo ele aparece também enquanto uma teoria filosófica. Perfeito. Né? A gente não pode esquecer disso. Não é somente uma religião, mas era visto, inclusive, né, no alto escalão do Império Romano, enquanto um campo de natureza filosófica, de debate filosófico. Você tem o grande filósofo da Igreja Católica. O primeiro é o Santo Agostinho. Exatamente, ali, o Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona. Santo Agostinho, que até tem escolas com o nome dele, é um santo hoje em dia, era um filósofo. Ele era um filósofo. Mas aí é que interessante, então, para não perder muito, né? Mais fala. Convertido, perfeito. Ele foi pro Egito, depois voltou ali para Itália, né? Hipona, ele nasceu em Hipona, enfim. Santo Agostinho é o cara que, para aproximar um pouco essa cultura filosófica greco-romana do cristianismo, ele puxa no Platão. Não o Platão em si, mas um cara que é um que a gente chama neoplatônico, que é Plotino, o nome dele. Sim. Então, a filosofia platônica, isso dá episódio para frente, né? Nietzsche diz... o cristianismo é Platão para as massas, pro povão, né? Ele pega o Platão, mistura com o cristianismo e dá o que a gente chama de cristianismo. Perfeito. A partir daí. Mas a maioria dos textos de Platão também são esquecidos, né? Principalmente alguns textos políticos do Platão. Platão tem 36 diálogos que a gente conhece. Então, poucos deles se mantiveram ao longo desse período e diversas escolas filosóficas foram esquecidas para o cristianismo, né, reinar no Ocidente. Então, lembrando sempre, eu acho que a gente está falando do Ocidente, né? Sim. E acontece algo, e eu não vou saber precisar a data, mas por volta do século XI, XII, Perfeito. Idade Média ainda, os textos desses filósofos começam a ressurgir. Do Platão, aqueles remanescentes, e principalmente do seu discípulo, o Aristóteles. E Aristóteles ele tinha uma visão um pouco, a gente costuma manifestar uma visão um pouco mais empirista, um pouco mais de observação da natureza, um pouco mais racionalista em certo sentido, né, de descrição, textos discursivos, né? A perspectiva do mundo sensível. Muito mais do mundo sensível, da experiência mesmo. Exatamente. O Aristóteles era um cara que mandava seus discípulos viajarem o mundo e voltarem com espécies de animais e plantas para ele estudar e dissecar, sabe? Então é uma atitude científica. É pré-científica, ainda não é ciência. Mas é uma atitude muito mais experimental que não combina muito com o cristianismo. Perfeito. A partir do século XI, XII, começam a surgir na Europa de novo esses textos, através de principalmente dois filósofos árabes. Perfeito. Que poucos são estudados, são os mais famosos, eu vou dizer porque são os mais famosos, por isso eu conheço, que um chama Averroes e outro chama Avicena. Então esses dois caras, quando você vai pegar um manual de filosofia, se aparecer algum filósofo oriental, vão ser esses dois, Averroes e Avicena. Por quê? São os caras que vão trazer a filosofia de Platão e de Aristóteles, textos esquecidos na Europa, vão trazer para a Europa de novo traduzidos.
E aí, de repente, aquele pensamento de Platão e Aristóteles São da filosofia retomados. grega são retomados. Exatamente. Eu acho que isso é um ponto crucial para a gente começar a falar desse embate Oriente e Ocidente. Exato. Legal, Valentino. A ideia, então, agora é tentar entender em que momento ocorre esse reencontro. Mas pra gente chegar nesse reencontro, né, que você sugere, não sugere, na verdade você demonstra pra gente. Entre o Ocidente e o Entre o Oriente. Ocidente Quando o Ocidente volta ao próprio Ocidente através do Oriente. Não é isso? Exatamente, que é um negócio fantástico. Eu não posso simplesmente ir diretamente ao ponto em si. A gente precisa primeiro entender de que forma houve uma grande ruptura. Uhum. E a grande ruptura se dá em algo chamado expansão árabe, né? Quando Ou invasão. ou invasão segundo a perspectiva, gosto disso, né? A gente tá pensando em expansão segundo uma perspectiva islâmica, né? Invasão segundo uma perspectiva cristã. Isso é legal sempre pra gente pensar, né? A diferença de perspectivas. Revolução ou golpe? Depende Revolução da ou perspectiva. golpe, né? Invasão ou expansão, Ou expansão, né? exato. É bem interessante a gente pensar, porque é uma questão perspectiva de fato. É tudo relativo. A expansão árabe, ela se dá como um momento fortuito e epifânico da história, em que este profeta de uma nova religião, Maomé? certo? Maomé, vai recepcionar através de uma perspectiva cristã. Então isso vai ser importante pra gente. A gente tá falando de religião, embora a gente vá retomar isso com maior significação em algum determinado momento. Mas é importante a gente perceber que o islamismo é a base da expansão, daquilo que nós vamos chamar de expansão árabe. Então o islamismo, essa religião que surge ali com o profeta Maomé, ela é fornece uma subsídios Exatamente. para a expansão E árabe, ela- que é a expansão desse povo, né? Exatamente. Para a Europa. Então Para a a Europa Europa. agora os árabes estão indo à Europa. Né? Tem Então, essa- enquanto uma breve cronologia, não é a nossa intenção aqui realmente demonstrar todos os fatos históricos, mas ali, no ano de 476 depois de Cristo, o Império Romano cai, se divide. ok? Tá. Ele se rompe. E começa aquilo que na historiografia a gente chama de Idade Medieval. Né? É muito louco. A história, ela coloca datas. Muito... 476 começa a Idade Média. Exatamente. A filosofia é um pouco mais fluida. Exatamente. E nesse o que período. a gente percebe até pela própria dinâmica da história ou da historiografia. criar marcos, né? Criar marcos que sejam pontos de inflexão para que a gente pense, opa, começou um novo momento. Né? A queda do Império Romano sugere uma nova dinâmica do mundo europeu. Mas a gente não pode esquecer que o Império Romano é gigantesco e ele tinha partes muito importantes no mundo oriental. Então a queda, quando a gente diz aqui queda de Roma, a gente fala daquilo que a gente, olha que interessante para os nossos ouvintes, de Roma do Ocidente. Porque existe também Roma do Oriente, que a gente vai chamar de Império Bizantino. Olha lá. Né? Então isso é muito O significativo Império para a Bizantino gente. continua após essa data que você falou. Perfeito. 476 continua o Império Bizantino. E um no breve Oriente. parênteses para os nossos ouvintes, o Império Bizantino, ou seja, Roma, né, o legado de Roma, só vai acabar quando adventa aqui para a história, né, a Idade Moderna. No ano de 1453, a queda de Constantinopla, né, que era a capital romana do Oriente, que é tomada, olha que interessante, pelos turco-otomanos islâmicos. Então, para entender isso enquanto um grande recorte histórico, a gente tem que, inevitavelmente, falar de Maomé, né? Que é essa figura histórica fundamental aqui, que é um cara. É um eu líder poderia militar. chamar. É um não líder militar ligado àquilo que a gente faz, os chamados povos árabes ali, os beduínos, né, que ainda não haviam sido incorporados pelas grandes religiões monoteístas, mas que obviamente eram influenciados pelas grandes religiões Com certeza. monoteístas, o judaísmo e o cristianismo. Com certeza. Né? Maomé, segundo reza a lenda, né, ou um mito, ou uma realidade, né, o fato é que esse camarada, ele recebe, através de sonho, a visita de um Do anjo anjo. cristão, que é o anjo Gabriel. O anjo Gabriel, que é o mesmo anjo que visita Maria, ou tô errado? Não sei, honestamente não Eu sei. acho que é o anjo Gabriel que visita Maria, né? E Maomé recebendo, né,
Meu Deus, tá difícil quando a gente bebe, é difícil, né? Essas revelações, né? Maomé recebe revelações do anjo Gabriel para salvação. Então é importante para que nossos ouvintes entendam que a primeira grande religião monoteísta que nós conhecemos é o judaísmo, que tem uma ramificação chamada cristianismo, que por sua vez tem outra ramificação chamada islamismo. Então você está falando que o islamismo é uma ramificação do cristianismo? Perfeito. É um fato. Não, é que é muito, enfim... É reducionista, né? É reducionista, né? Porque a gente tem uma matriz igual que é o Velho Testamento, exatamente. Que é a Torá, por isso que a gente chama as três religiões de religiões abraâmicas. É interessante a gente pensar, então, né, uma vez mais retomando, que Maomé, recebendo essas revelações, ele começa a escrever as suas revelações que vão gerar o documento sagrado para os islâmicos, que é o Corão. Corão. Certo? Alcorão. Né? O Alcorão ou Corão, né? Ambos estão corretos. Al deve ser o, né? Deve exatamente, porque assim. em árabe seria Al-Quran, né? Que seria o Corão. Mas na tradução você pode falar Corão ou Alcorão. Tudo bem, Daniel, a gente te perdoa aqui. Que bom, obrigado. Essa... Não, mais do que isso, demonstra o meu conhecimento enciclopédico. De vários né? idiomas também. O cara fala alemão, fala... Alemão, árabe. Né? Hebraico. Falou aramaico, grego hoje, falou grego. Pelo amor de Deus, eu só não sei falar português. Né? Melhor do que eu, porque eu erro o gênero. Exato. Eu erro a gênero. Né? Então, pra gente é muito importante identificar esse grande momento de inflexão histórica. E, obviamente, a gente não quer aqui criar um programa, um episódio que demonstre exatamente o que é o islamismo, mas é importante a gente entender que a expansão árabe, ela parte de uma noção religiosa. Tá. É um princípio do islâmico, se ele foi revelado, né? Maomé recebe a revelação de que a salvação não está nas escrituras do Velho e do Novo Testamento. Aquela é uma religião profanada. Por isso que Gabriel vai lá e se apresenta para Maomé e diz: olha, estão cometendo um erro. Então estou te revelando a verdade. E ele diz: ora, esta verdade salvará a todos. E eu devo levar a verdade a todos. Este é o conceito fundamental do que a gente chamará de jihad. A jihad não é uma guerra santa. A jihad, na verdade, é a expansão da salvação. O que eu queria dizer sobre a expansão árabe, no final das contas, é realmente problematizar um pouco essa noção que a gente tem comum de que se trata de uma guerra santa. Né? E sim, na verdade, de uma expansão da palavra que salvará. Inclusive, a própria palavra Islã, né, que vai dar origem a islamismo, ela vem da palavra salam em árabe, que significa paz. Olha que interessante, é paz. Eu quero levar a paz. Perfeito. Né? Eu quero justificá-la. Né? Então, essa expansão árabe, que começa lá no século VII, né, ela vai ser justificada também, e aí é fantástico, meu Deus, né? É pesado, pela força, pela guerra. Porque afinal de contas, se você não quer ser salvo, é porque você é um infiel. E você tem duas coisas aí. Se você não quer ser salvo, eu vou ter que te forçar a ser salvo. E segundo, se você não quer ser salvo, eu cheguei ali num lugar onde tem pessoas que vão falar: olha, eu também acho que você tem que ser salvo. Exatamente. Só que eu acho que de outra maneira. Então você encontra ali na Europa uma resistência. Uma resistência. Evidente e natural. Né? Então essa expansão árabe, só pra gente tentar criar aqui até um mapa mental, inclusive mapa geográfico mental para os nossos ouvintes, ela começa ali no Oriente Médio, essa expansão ela começa no Oriente Médio, ela ganha o norte da África e chega aonde, Valentino? Na Península Ibérica. Na Península Ibérica. Portugal e Espanha. Em Portugal e Espanha. Por exemplo, palavras comuns do nosso vocabulário estão ligadas à presença árabe, como a palavra, por exemplo, alface. Alface é árabe? Alface. Alface. Olha que coisa, né? Então, é só pra gente começar a entender como existe uma presença marcante, sobretudo na Península Ibérica, da presença dos... Olha que interessante, e o Valentino vai poder dizer um pouco pra gente. Dos mouros. Dos mouros. O Valentino é fácil pra gente. Mas eu sempre me declaro uma pessoa moura, por quê?
Eu sou minha ascendência, né? Minha família é de italianos e espanhóis e portugueses, principalmente portugueses. E se você olha pra mim, quem já ouviu o episódio, sabe que quem já ouviu o episódio sabe que eu tenho cara de árabe. Um árabe calvo, dizem alguns. Exatamente. E por que existem vários portugueses e espanhóis que têm cara muito diferente do resto da Europa? Dos franceses, dos alemães, dos ingleses. Alemão, francês e inglês é branquinho, do olho claro. Exatamente. E na Espanha e Portugal, e os descendentes da Espanha e Portugal Itália, e do sul da Itália, perfeito, eles têm uma cara um pouco diferente. Agora estamos falando de fenótipo, né? Exatamente. Olha a biologia aí. De fenótipo. Por quê? Porque houve um período da história, que é essa expansão árabe, na qual determinados territórios europeus eram dominados pelos árabes. Sim. Então, você tem uma pele mais escura do que em países alemães, né, da Inglaterra e inclusive da França. Sim. Né? A palavra mouro significa Não sei. moreno. Moreno, olha lá, tá tudo explicado, né? Verão acabando aí, tá tudo explicado. Então, eu acho que é uma coisa que a gente pode ver no nosso dia a dia, quando você vê, pô, mas você é descendente de italiano, mas você é moreno. Pô, claro, é descendente de mouros, Exatamente. mas que fazem parte do que se constitui a população da Europa, principalmente essa Europa mais ao sul, que é a Espanha, Portugal e o sul da Itália, né? Que é por causa... Então, tá explicado agora. Se você encontrar alguém que fala, eu sou descendente espanhol, mas o cara é super moreno, com barba preta e careca igual eu, e bonito igual eu, é porque ele é descendente de árabes. Agora Lá imagine atrás. você, ouvinte do podcast Sou de Humanas. Né? Imagine você me imaginando agora. Gato pra caramba. Se por um acaso alguém, um estrangeiro, chegasse no seu território, invadisse o seu território, dominasse o seu território e dissesse: a sua fé é uma fé que não te levará à salvação, você reagiria? Se a gente pensar agora, e isso faz muitos séculos, né? Esse conflito de quem vai te levar à salvação. E no Brasil agora, se chegar um grupo de islâmicos falando, não, vocês estão errados, haveria uma né, um contra-ataque, uma resposta, uma revolta. E, até onde eu sei, a Europa não iria deixar isso barato. Os europeus promovem, a Igreja Católica principalmente promove, uma resposta a essa expansão, ou como eles chamam, invasão árabe. Depois de 400 anos. Né? Ou seja, os povos árabes estavam mais organizados, talvez por o Império Bizantino ainda tá funcionando do lado de lá, né, para dominar esses lugares. Né? Eles estavam mais organizados. Sim. E aí você tem as cruzadas, que é o contra-ataque europeu. Falando, pô, essa terra aí onde Jesus Christ nasceu, essa terra, ela é sagrada pra gente e vocês que são os errados. Exatamente. Vocês que não entenderam as escrituras. Então há uma guerra religiosa de proporções que não acabam lá na Idade Média. Se você pensar século XXI, você pensar no nosso episódio da semana passada, você vai ver que há um conflito cultural, até hoje, e militar, entre cristãos e muçulmanos. Perfeito. Daniel, eu queria te fazer uma pergunta. Até determinado momento da história da humanidade, até onde eu sei, os árabes, o povo árabe, né, eles eram muito mais avançados em ciência, tecnologia, política e exército do que os europeus. Mas muito mais, assim. Perfeito. A gente pensa, a gente é ocidental, Estados Unidos, hoje está nos Estados Unidos, Europa, né? A gente é mais avançado do que esses povos do Oriente Médio. Mas até não muito tempo atrás, o Ocidente era muito menos desenvolvido, se é que dá para usar, do que o Oriente. O que aconteceu? Por que o Oriente era mais envolvido e por que hoje em dia não é mais? Essa é uma pergunta foda. Exatamente. Eu vou tentar buscar na história 2 pontos que podem refletir para uma reflexão. E não- Refletir para uma reflexão. Puta que E pariu, é uma essa foda, né? mútua reflexão. Várias O negócio é reflexões. tão complexo que a Você põe gente o espelho na reflete frente sobre a do reflexão. outro e dá uma reflexão sobre a reflexão. Exatamente. Física. Por que é importante a gente pensar certos pontos de inflexão da história? O Pedrão nos provoca, depois você fala de questões, quando a gente pensa essa expansão árabe que se estabelece na Península Ibérica, a impressão que se dá na nossa fala é que eles terminaram ali na Península Ibérica e falaram, ok,
estamos satisfeitos. Não. Tá ótimo. A Portugal, salvação, Espanha, tá ótimo. a ideia da salvação é total. Claro. Portanto, a expansão, ela deveria continuar. Já há um movimento que antecede as cruzadas, que é uma organização de resistência da cristandade em relação à expansão árabe, que vai culminar na Batalha de Poitiers, na França. Na Batalha de Poitiers, os franceses vencem os árabes, vencem ou pelo menos resistem aos árabes, determina uma territorialidade. De fato, Espanha, o que nós hoje chamamos de Espanha e Portugal, serão territórios muçulmanos até o século XV. Praticamente... Estamos falando de 8 séculos de dominação islâmica sobre territórios Meus europeus. ancestrais estavam lá. Exatamente. Os meus também. Os seus também. Né? Da Vila de Máfia. Exatamente. Olha que legal. Então, esse é um ponto de inflexão importante. É a partir da vitória de Poitiers que efetivamente os cristãos passam a se organizar contra a expansão ou invasão árabe. E é isso que levará às cruzadas. As cruzadas, então, serão as grandes respostas que esses camaradas dão à expansão dos árabes. Que chegará a um acordo final. As cruzadas chegarão a um acordo final que determina o seguinte: a Terra Santa, Jerusalém, será acessível aos cristãos, mas ela ainda estará sob governança islâmica. Olha lá. E isso é muito bacana para quem acompanha os noticiários. E eu recomendo a todos que acompanhem, porque nesse momento a gente está tendo mais um movimento sobre essa tal de Terra Santa, Perfeito. Jerusalém, que é o acordo que o Donald Trump, está costurando com os israelenses sobre esse território, né? Exatamente. Né? Mas, Daniel, eu queria problematizar de uma parte mais filosófica. Você okay. quer... O império, não podemos chamar de império, mas toda essa dominação árabe sobre diversos territórios que dura 8 séculos, né? Ela se dá porque os árabes eles têm vantagem sobre os europeus. Sim. Militar. Mas isso sobre comercial, o comércio com o Oriente. Essa é uma questão fundamental. Todo o café e todo o açúcar que entra na Europa. Eu falo isso porque todo mundo que estuda sabe que café e açúcar depois vai para a América. Mas todo o café e açúcar da Europa é oriental. Tudo que vem da China, da Índia, passa pelo Oriente Médio. Todos os trânsitos comerciais da Idade Média que a gente pode considerar minimamente sofisticados são conduzidos pelos árabes. A gente fala da matemática dos números arábicos, né? Tanto que a gente olha a palavra, Valentino. Álgebra. Álgebra, perfeito. Perfeito. Tudo começa com é árabe. Então, a gente tem toda uma numeração. Então, eles estão astronomia árabe, né? Sim. E o próprio fato que eu falei lá no começo, a filosofia, e quando eu falei Aristóteles foi para casa, filosofia científica, Sim. de olhar para o céu, olhar para a terra e tentar analisar isso, é coisa monopólio árabe. Exatamente. Quem olha para o mundo e quer conhecer o mundo são os árabes. É interessante, uma visão mítica de mundo era europeia. E a visão científica de mundo os árabes são árabe. Cientistas do mundo até não muito pouco tempo atrás. Perfeito. Só que acontece algo, e aí eu queria muito citar um livro que eu li alguns anos atrás, eu estou aqui comigo, que se chama O que Deu Errado no Oriente Médio, de um camarada chamado Bernard Lewis, né? E esse livro não dá resposta do que deu errado, ele escreve depois dos atentados de 11 de setembro, mas ele vai trazer, eu queria muito trazer essa reflexão que é foda. Porque até século XVI e o XVII, ou seja, 400 anos atrás, o mundo árabe dava um pau na Europa. Nos franceses, nos ingleses, nos portugueses, nos alemães, dava um pau. Perfeito. Só que existe uma diferença cultural que, segundo esse autor, ele permite essa inversão. Por que que, de repente, o Ocidente caga na cara do Oriente? Por quê? Né? Desculpa o termo cagar na cara, mas é basicamente isso que acontece, e é isso que a gente vê hoje em dia. Nós, ocidentais, cagamos e a gente olha para um cara do Oriente Médio e a gente vê, nossa, que cara atrasado. Sim. O que acontece vou tentar sintetizar a argumentação dele, é que acontece na Europa, século XVI, XVII, isso vai ser tema de próximos podcasts, um fenômeno chamado renascentismo. Okay. O renascentismo é justamente uma retomada daqueles pressupostos da Grécia e de Roma, Aristóteles voltando através dos árabes ali,
E começa a se surgir, principalmente nas cidades italianas ali, Florença, Veneza e por aí vai. Importante então dizer, inclusive, que são rotas comerciais. Rotas comerciais. A Itália é uma bota que tá no meio do mar. Exatamente. Se você é uma bota no meio do mar, bicho, todo mundo vai ter que passar por você. Isso é foda. Exatamente. Árabes e cristãos. E quem é da Itália, ele tá mais preocupado com O comércio do que a própria Você religiosidade. pode ser árabe, o que você tem pra vender? Não é essa a ideia? Exatamente. E nesse intercâmbio comercial e cultural, tem um pensamento que o islamismo traz, que é os infiéis, eu não quero destruí-los, mas eles são inferiores. Essa é a teoria que o cara traz. Se os cristãos são inferiores, olha como a gente inverteu hoje em dia, mas se os cristãos são inferiores, o que eu tenho pra aprender com esses caras atrasados? Nada. Absolutamente nada. Foda-se o que os caras vão falar. Só que, ao contrário, existe um espírito científico no renascentismo Sim. que ora, a gente sabe menos do que os caras, mas por que a gente não aprende com eles? Então perceba pra sua vida agora, Daniel. Se você pensa que você sabe de tudo e o outro é inferior e não posso aprender nada com ele, você tende a ir se atrasando. E o outro que não sabe de nada e busca aprender mais, que é o caso do Ocidente, eles começam a mandar diversos jovens mais proeminentes da Europa. Vai, filhão, estudar na Turquia. Vai, filhão, estudar as línguas... vai estudar o persa, vai estudar o árabe, vai pra lá. E os árabes, olha que simpático eles são acolhedores. Quem quiser aprender com a gente, venha. Até porque vai que a gente converte. Até porque vocês são, inclusive, inferiores. Vocês E, são- e a nossa palavra de salvação, né, que é o que você está falando, é a minha chance de convertê-lo pelo meu conhecimento, já que você é inferiorizado. Então venha conhecer a álgebra, venha ouvir, né, o que a gente traduziu do Aristóteles, venha estudar o céu com a gente, e durante alguns séculos, século XIV, XV, XVI, é isso que ocorre. Os europeus indo pro Oriente Médio, aprendendo e levando de volta. Enquanto isso, os árabes, eles não vão ao Ocidente aprender, porque eles já têm a salvação. Então há uma mudança de perspectiva que, agora, sério mesmo, como professor eu preciso falar. Esquece o Oriente que a gente está falando, esquece tudo. Você tem duas civilizações, praticamente, ocidental e oriental, com atitudes diferentes. Uma fala, eu quero aprender tudo que eu posso com qualquer um. Vide que a gente conhece as navegações, né? O Ocidente é aquele que manda navios para a América. Os árabes sabiam que tinha coisa na América, mas para que eu preciso ir lá? Essa é a pergunta que eles se fazem. Enquanto isso, o Oriente está falando, eu já sei de tudo, eu não preciso aprender com ninguém. E ao longo dos séculos, essa balança se inverte. E aí a gente tem o século XVII, o século XVIII, a ciência, a verdadeira ciência, o método científico, a tecnologia, Descartes. a política moderna, os Estados-nações, começa a surgir na Europa, não no Oriente Médio. E aí é que eu termino, e quando o Oriente Médio, e quando o mundo árabe percebe, já é tarde demais. Demais. Perfeito. Há algo de muito curioso que você fala pra gente e que ao mesmo tempo leva a gente a uma reflexão, inclusive incômoda, inconveniente. A postura que nós, contemporâneos do Ocidente, temos em relação ao Oriente é exatamente a postura Que os orientais tu do matasse a passado tinham em relação aos ocidentais Então você do tá sendo o passado. cara que tá matando a charada, Né? nesse momento. Isso não é possível porque nós sabemos quem matou a charada, né? Porque Mas- é isso. Exatamente. Você tem que ouvir o que as ciências que o outro tem a dizer. E quando a gente começou o nosso episódio falando que nas faculdades de História, de Filosofia, não se estuda filosofia e história oriental, Nós estamos partindo do pressuposto que nós sabemos tudo e que nada eles têm a nos oferecer. e aí daqui a 10 anos a gente ainda vai estar no episódio 300 e porrada do podcast sobre humanas e vão me perguntar quem é a maior economia do mundo. Não é ocidental, é oriental. E a gente está vacilando em aprender com eles. Exatamente. Eu acho que é inevitável, eu tenho que falar daquele que matou a charada. Né? Não tem como, é impressionante. Todo capítulo eu penso. Hoje não eu não vou falar falarei dele. dele.
Hoje não vai ter Marx. Né? Eu sempre penso, mas a gente acaba caindo nesse cara. Você e o acaba. fato é, não, todos nós, né? É aquilo que a gente fala. Se a gente percebe historicamente e aí eu vou buscar em Cícero antes de Marx. Quero. Cícero, né? Que é um orador romano do Império Romano, da República Romana, né? Em que ele vai dizer o seguinte: o homem que não conhece a história é somente uma criança. Beber da história é fundamental para que a gente compreenda o que a gente vive. Se os orientais, nesse caso especificamente os árabes, não perceberam o erro que cometiam ao ignorar a potencialidade do conhecimento no Ocidente, nós hoje fazemos exatamente isso em relação aos orientais, e você já sugere que hoje quem domina a economia do mundo não são mais os ocidentais. Não são mais ocidentais. A história, portanto, é sempre uma tragédia, mas quando ela se repete, ela é somente uma farsa. Daniel, eu acho que a gente termina nosso episódio por aqui. Não sei se a gente deve continuar ou não falando sobre o Oriente Médio, porque a gente não chegou no Oriente Médio hoje em dia, mas a gente mostrou que existe uma raiz de pensamento, de cultura, de porrada entre o Ocidente e o Oriente que é fundamental para entender quem nós somos hoje. Exatamente. E até, talvez, como você falou agora, entender como nós devemos ser amanhã. Uma vez mais, a gente percebe que a gente começa um papo e a densidade e complexidade do papo é tão fantástico aqui pra gente que a gente não consegue chegar onde a gente realmente queria chegar, que é um debate sobre o Oriente Médio hoje. Então eu vou sugerir aqui pra gente que a gente continue num próximo episódio, pegando todo esse repertório que a gente fez agora, a gente montou uma base e a gente pode continuar no próximo episódio pensando a atualidade de todos os conflitos que permeiam a história do Oriente Médio. Jovens queridos, esta aula não está finita. Esse pessoal acha que só ouvir sozinho o negócio não vai ficar falando Galera sozinho. individualista pra caralho. Tem que compartilhar com os amigos. Tem que chegar lá e falar, ó, entra no Instagram lá, podcast Sou de Humanas, entendeu? Tem até no Facebook agora. Aí você vai e fala pro cara, segue esses malandros aí, os caras são legais pra caralho. Aí tem assunto pra trocar ideia, você não tem papo, joga Conhecimento meu não é papo. só pra você não, filha da puta.